Olá pessoal, bem, nós vamos falar então hoje sobre isolamento da vibração, certo? Isolamento da vibração então é um fenômeno ou é um procedimento que a gente faz quando a gente quer reduzir então, os efeitos indesejáveis da vibração, tá? Basicamente então envolve a inserção de um membro resiliente, então seja um isolador, entre a massa vibratória, né, o equipamento ou a carga útil, e a fonte de vibração, para que a gente possa reduzir então a resposta dinâmica do sistema sob certas condições de vibração. Um sistema de isolamento é considerado ativo ou passivo, dependendo da necessidade ou não de alimentação externa para que o isolador então execute a sua função. Ou seja, ele pode ser tanto passivo como ativo, dependendo dos componentes que ele tiver. Tá? Um passivo, então, é basicamente uma mola e um amortecedor. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né, de alguns comuns que são utilizados. Então, o coxinho do motor, que alguns conhecem, então é considerado um isolador passivo. Né? Aqui eu tenho uma mola com elemento para fixação da base. O que a gente tem embaixo dos tornos lá também é considerado um isolador passivo. Né? Então, a gente tem essas condições. Alguns deles, né, em vários formatos, molas de metal, de feltro, né, molas pneumáticas, são considerados isoladores passivos. Tá? O isolador ativo, então, o que acontece? Ele é um equipamento eletrônico, né, aqui nós temos um exemplo, em que ele é instalado também embaixo da máquina, só que ele tem sensores que ficam avaliando, então, o movimento do piso. Nesse caso aqui, como ele está depois, o movimento do piso, para que esse movimento não seja transferido para a máquina, ou seja, que ele consiga isolar esse movimento trabalhando de forma que mantenha a máquina sempre constante. Tá? É utilizado bastante quando é em equipamentos de medição, que dá alta precisão na medição. Então a gente precisa ter esse tipo de isolador. Tá? A gente pode ter dois tipos daí para isolar a vibração, duas condições, né? No primeiro, a fundação ou base é protegida então contra grandes forças, né? Que combinados aos lançamentos dessa máquina pode provocar uma grande vibração. E no segundo, o sistema é protegido contra o movimento da sua fundação, ou seja, eu tenho a vibração na máquina e a gente protege a fundação da vibração, ou seja, a condição entre a ligação entre a base e a máquina. E no segundo, eu protejo a máquina da vibração que tem, a máquina, a estrutura da vibração que eu tenho no piso, né, ou que eu tenho na sua fundação. Tá? O primeiro, então, é usado então quando a máquina é submetida a uma força ou uma excitação, ou seja, que a gente já tinha utilizado. A gente tem alguns exemplos, então, prensas, forças, forja, máquinas de estampagem, tá? E esses impactos, então, eles são transmitidos daí à base da nossa máquina. Né? Então, posso causar um problema grande na base, tá? E também a gente tem as máquinas que podem estar ao lado e podem sofrer também com essa vibração. Tá? Elas podem, então, também causar desconforto aos operadores, conforme elas forem vibrando, né, vibrando demais. E, então, a gente também tem aqui, da mesma forma, as máquinas rotativas. A gente tem o exemplo, então, o torno. Se a gente observar a figura aqui embaixo, nesse torno, eu tenho 4 isoladores nessa base e mais 4 nesse outro lado. Então, eu tenho 8 isoladores, né, que são chamados vibrostop, aqui. Nessa máquina também, se a gente observar, também tem aqui, ó, e aqui, preparado para instalar, provavelmente recomendado pelo fabricante, que se coloque também 4 isoladores de vibração para essa máquina aqui. Tá? Nesses casos, então, a força transmitida à base, Ft, ela vai variar harmonicamente, por causa se for rotativa, por causa do movimento do motor, né, do giro do motor. E a gente tem, então, que as tensões são levadas, então, para os parafusos da fundação, que também vão variar harmonicamente, o que pode levar à falha por fadiga.
mesmo que a força não seja harmônica. Então vamos pensar com uma estampagem que eu não tenho direto no trabalho, né? Essa magnitude também deve ser limitada a valores que sejam permitidos por segurança. Tá? Então, nesse tipo de aplicação, então, a gente pode inserir um isolador, na forma então que eu tenha rigidez ou amortecimento entre a massa, tá, submetida a uma força de extração, ou a base e a fundação, para reduzir então a força transmitida. Isso é chamado de isolamento de força. Tá? Em muitas aplicações, o isolador também destina a reduzir a vibração da massa sobre a força aplicada, tá? Como no caso de máquinas de forja de estamparia. Então, assim, a transmissibilidade de força e deslocamento tornam-se importantes para os isoladores. Tá? O segundo tipo de isolamento, então, é usado quando a massa deve ser protegida contra o movimento ou a estação da sua base. Ou seja, eu tenho uma base e a partir do movimento na base vai ser transmitido para a minha máquina. Tá? Quando a máquina é sujeita a essa vibração, a massa experimenta não apenas o deslocamento x, mas também uma força Ft. Espera-se que o deslocamento da massa seja menor que o deslocamento da base y. Né? Se a gente pegar um exemplo aqui, eu tenho um instrumento, vamos pegar um paquímetro que fica no seu estojo. Né? Se eu estiver movimentando esse estojo e ele estiver no painel de um carro, por exemplo, e o carro está numa estrada esburacada, certo? Ou uma estrada acidentada, esse movimento que a gente tem do carro, ou seja, a minha base do instrumento, não pode ser transmitido para o paquímetro, ou seja, a caixa, o estojo dele tem que proteger ele contra esse movimento, né? A gente precisa, então, reduzir essa força para que a gente possa, então, ter essa condição melhor para o meu instrumento. Tá? Nesse caso, a gente insere um isolador, né, que vai proporcionar também rigidez ou amortecimento, entre a base que está submetida à força, ou seja, dentro do estojo do instrumento é colocado, então, um isolador. Se a gente observar e lembrar, quando abrir um estojo de um paquímetro, você vai ver lá que tem um material necessário para fazer, então, essa proteção. Tá? Nesse caso, a gente consegue proteger tanto o deslocamento quanto a força para esse equipamento. Tá? A eficácia do isolador vai depender, obviamente, da natureza da força e da situação. É óbvio que se eu pegar o estojo do instrumento e derrubar a uma determinada altura, ele não vai estar preparado para proteger o equipamento desse impacto, né? Ele está preparado para pequenos impactos, certo? Já o que a gente precisa se preocupar é o seguinte: quando eu tenho um isolador que está para reduzir uma força transmitida à base, devido a forças de impacto, ou seja, forjamento e estampagem, ele pode não ser eficaz quando tem uma força harmônica desequilibrada, ou seja, eu tenho um desequilíbrio no equipamento, né, no eixo do meu equipamento, que vai causar uma força desbalanceadora. Então, tem que cuidar essas duas questões. Aí. Um isolador projetado então para lidar com harmônicos de uma excitação em determinada frequência pode não ser eficaz para outras frequências ou outros tipos de excitação. Né? Também tem que cuidar disso. Tá? Vamos pensar então agora a redução da força transmitida à fundação. A gente já viu algumas coisas, então, para a gente só aqui na realidade é mais para a gente relembrar e aplicar esses conceitos agora de forma mais aplicadas. Assim, né? Quando uma máquina, então, ela é parafusada diretamente a uma fundação ou piso, ela vai estar, então, sujeita a uma carga harmônica devido aos equilíbrios na máquina. Né? Ou seja, o piso, a fundação vai estar sujeita a essa condição, além da própria carga devido ao peso da máquina. Nesse caso, então, para que a gente possa evitar, se coloca um membro elástico ou resiliente entre a máquina e a fundação, para que a gente possa reduzir a força transmitida da máquina para a fundação. Tá? Aqui a gente tem um exemplo, então, mostrando essa condição. Tá? Eu tenho a máquina, tenho o meu piso, né, minha base, e ele pode ser modelado, então, num sistema
massa-mola, né? Massa-mola amortecedor, para que a gente possa, então, trabalhar com as equações que a gente já tem trabalhado até agora, né? Já tem trabalhado diretamente. Então, que a massa vezes a aceleração é igual mais o amortecedor vezes a velocidade mais a rigidez da mola vezes o deslocamento é igual, então, a minha força excitadora, minha amplitude inicial da minha força excitadora, vezes o cosseno da frequência dessa força vezes o tempo. A gente já viu isso e essa equação aqui diversas vezes. Se a gente considerar só o regime estacionário, então que depois de um tempo, depois que passou a parte inicial, a gente então tem que o deslocamento vai ser x vezes o cosseno de ômega t menos φ. Sendo x, então f0, a raiz quadrada, de k menos a massa vezes ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado, mais c vezes a frequência ao quadrado. E φ vai ser a tangente na menos 1 de c vezes a frequência dividido por k menos m vezes a frequência ao quadrado. A gente, então, pode calcular a força transmitida. Então, a força transmitida à base vai ser, então, F de t vai ser o x vezes a raiz quadrada de k ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes c ao quadrado. Ou essa equação para F de t. A gente também pode, então, encontrar a transmissibilidade ou relação de transmissão do isolador, né? Que ela é definida, então, entre a força transmitida e a força de excitação, ou seja, a amplitude inicial da força de excitação, então que é a raiz quadrada de k ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes c quadrado dividido por k menos m vezes a frequência ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes c ao quadrado. Tá? Então, nós temos a nossa TF também aqui em função do fator de amortecimento e da razão entre as frequências. Tá? O que a gente pode observar em relação a isso? Primeiro, a magnitude da força transmitida pode ser reduzida se a gente diminuir a frequência natural do sistema. Ou seja, se eu reduzir a frequência natural do sistema em relação à minha frequência de estação, eu também tenho uma redução da amplitude. Tá? A força transmitida também pode ser reduzida diminuindo a taxa de amortecimento. Se a gente olhar aqui nesse ponto do meu gráfico. Porém, o que acontece? Isso só ocorre quando R é maior que a raiz de 2. Tá? Então, a máquina vai passar pela ressonância, né, durante o início e durante a parada. Então, a gente tem que cuidar para que tenha algum amortecimento para o momento da passagem pela ressonância. Tá? Embora, então, o amortecimento reduza a amplitude da massa para todas as frequências, ele reduz a força transmitida à fundação, somente se o R for menor que a raiz de 2. Acima desse valor, a adição de amortecimento aumenta a força transmitida. Então, também não nos interessa. Tá? Se a velocidade da máquina variar, nós devemos nos comprometer com a quantidade de amortecimento para mínima, para minimizar a força transmitida, e a quantidade de amortecimento deve ser suficiente para limitar a amplitude X e a força transmitida quando a gente passar pela ressonância, mas não tanto para aumentar desnecessariamente a força transmitida na velocidade de operação. Ou seja, a gente tem que contrabalancear esses dois itens. Tá? Se a gente pensar agora, então, em redução da força transmitida à massa, então, ao contrário, a gente tem a TD, que é a nossa transmissibilidade. Tá? Eu tenho aqui, então, o x sobre a minha deflexão estática e o k vezes x sobre o meu F0, que é a equação 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos r quadrado ao quadrado, mais 2 vezes o fator de amortecimento vezes r ao quadrado. Tá? A gente precisa, então, usar, nesse caso aqui, a gente está usando, então, o amortecimento ou o isolamento para proteger a máquina, ou seja, a máquina está sofrendo a base da máquina está sofrendo uma vibração e a gente precisa proteger ela, e essa é a condição. E aqui tá para a gente dar uma olhada no que acontece quando eu tenho colocado o amortecimento nessa condição. Tá? Referências, então, o HAL, né? E também aqui um site sobre isoladores ativos. Tá? Eu acessei. Beleza? Muito obrigado. Mais.